Inicialmente, meus cumprimentos a vossas excelências, nobres julgadores. Meu nome é Letícia Gonçalves Dias Lima, sou procuradora do senhor Pedro Cavion, que é a parte agravada no processo para o qual eu estou gravando essa sustentação oral em vídeo. Não quero me estender muito, não sei de quanto tempo eu disponho, mas eu vou procurar ser bem breve, bem objetiva, porque o caso é complexo e a impressão que nós temos é que de tanta informação que é trazida aos autos, a situação parece um pouco confusa e talvez por meio dessa sustentação eu consiga esclarecer um pouquinho mais, dar clareza ao que está de fato ocorrendo. O que acontece? O senhor Pedro Cavion possui vários irmãos, são 4 ou 5 irmãos, e há muitos anos atrás, o pai deles resolveu partilhar ainda em vida a herança, o quinhão que caberia a cada um na herança, né? Então foram divididas áreas de terras, ficaram sendo lindeiras umas das outras. Naquela ocasião, quando ainda ele estava vivo, ele mesmo construiu uma estrada interna entre as propriedades, na época com o propósito de facilitar o acesso entre eles, ficaria uma estrada particular, e também buscar água para alimentar, esse era o propósito, buscar água para alimentar os animais, naquela época. Com o passar dos anos, isso há mais de cerca de 30, 40 anos. Com o passar dos anos, essa estrada foi perdendo a sua utilidade, ela não é mais utilizada, tanto que fica claro que ora os agravantes falam uma coisa na inicial, ora eles falam outra, conforme vai se apresentando a defesa nos autos, eles mudam a versão que eles apresentam. Então, essa estrada perdeu a sua utilidade. Aquela água que era utilizada deixou de ser utilizada, né, porque tem várias outras fontes de água que abastecem as propriedades, que podem ser utilizadas para alimentar os animais. E ainda, na propriedade, na área onde está a propriedade do meu cliente, do senhor Pedro Cavion, do agravado, ele abriu um buraco para acúmulo da água da chuva. Era exatamente para isso, um buraco para acúmulo da água da chuva, e dali ele tirava, então, na verdade, até o avô do meu cliente e dos autores, tirava água, pegava aquela água daquele buraco para alimentar os animais. Isso deixou de ocorrer. Tanto que esse buraco induziu, há muitos anos atrás, no primeiro momento, a municipalidade a acreditar que se tratava de uma nascente, e por isso existia uma restrição no plano diretor da cidade, dizendo que aquela área era a área denominada como ZOC, a Zona de Ocupação Controlada, em razão dessa situação que existia ali, que eles acreditavam se tratar de uma nascente, ou, portanto, um recurso hídrico a ser protegido. Porém, com o passar do tempo, os derredores ali, as propriedades vizinhas foram sendo ocupadas e loteadoras começaram a fazer loteamentos, urbanizadoras começaram a estabelecer loteamentos no entorno. Aquela área passou a ser urbana, portanto, e num desses licenciamentos ambientais, a Secretaria do Meio Ambiente pediu estudos com relação àquela área para se saber se era alguma área a ser protegida ou não, uma APP ou não, para estabelecer aquele raio de proteção da área de preservação permanente. Na oportunidade, por meio de licenciamento ambiental, ficou comprovado que se tratava tão somente de um buraco, de uma cacimba, né? Não se tratava de um curso hídrico a ser protegido, portanto, ele inclusive poderia ser fechado e não haveria qualquer restrição para as construtoras ali ao redor, e também não havia mais motivo para se permanecer aquela restrição no plano diretor, né? Os técnicos da Secretaria do Meio Ambiente aqui de Caxias do Sul são muito rígidos, então é muito mais fácil eles dizerem que é uma APP quando não é, do que dizerem que não é uma APP quando é. Então foram feitos diversos estudos, ficou comprovado que não se tratava de uma APP, e inclusive o plano diretor que foi aprovado há um ano e pouco, aproximadamente um ano e meio, disse que não é APP, né? Já estava, desde 2017, o plano diretor esse pedido de alteração do plano diretor foi feito e foi aprovado na Câmara, então não é zona de ocupação controlada, não se trata de APP e, portanto, não existe restrição ambiental naquela área, certo? Porém, inconformados,
os irmãos não se dão bem, inconformados com essa situação de que não era APP, os autores agravantes começaram a denunciar o senhor Pedro Cavignon com toda sorte de mentiras, dizendo que ele interferia em APP, que ele fazia supressão de vegetação, que ele estava cometendo crime ambiental, né, que ele não podia fechar aquela cacimba, enfim, né, que ele estava desmatando, e ficou comprovado em todas as denúncias que eles fizeram, inclusive junto ao Ministério Público, ficou comprovada por meio de inquérito civil, de que não existia crime ambiental, não existia supressão de vegetação, não existia intervenção alguma em APP. Ou seja, o meu cliente foi inocentado de todas as acusações, tanto pela Câmara de Vereadores, quanto pelo Ministério Público, quanto pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Alguns anos atrás, a família do meu cliente começou a ser acometida por diversas doenças. A sua esposa, que faleceu durante o processo sem direito a um tratamento digno, porque não tinha recursos, e esses recursos foram inviabilizados em razão dessa demanda. O senhor Pedro Cavignon, por sua vez, foi acometido de um câncer, fez todo o tratamento e agora ele está com câncer de novo, muito agressivo. A filha dele ficou com um problema grave de saúde, ainda tem problema de saúde, enfim. Ele, a família dele, os filhos dele com uma série de problemas, principalmente financeiros de saúde. E a solução era vender essa área de terras. Porém, todos os interessados nessa área dele, nessa propriedade, dizem que aquela estrada que não é utilizada para nada, que não dá em qualquer água, qualquer fonte de água potável, ela simplesmente é inócua, que aquela estrada que passa por dentro da propriedade do senhor Pedro Cavignon deveria ser fechada. O seu Pedro Cavignon, por sua vez, muito respeitoso, disse que não queria conflito com o irmão dele, com os irmãos dele, e preferia pedir autorização primeiro. Porém, essa autorização não foi concedida, mesmo sem qualquer motivo para a estrada ficar aberta, até porque todas as propriedades possuem seus acessos próprios, a área toda urbanizada, existe saneamento básico, existe rede de esgoto, rede de água, pavimentação, tudo ali ao redor das propriedades, todas já fornecidas pelo município em razão da infraestrutura que as urbanizadoras estabeleceram no entorno. Mas mesmo assim, então, diante da ausência de autorização, a interessada em comprar a área do senhor Pedro Cavignon disse que faria então só um desvio daquele pequeno trechozinho de estrada que passa pela propriedade do senhor Pedro Cavignon. Isso está tudo muito desenhado, ilustrado dentro inclusive nas contrarrazões ao agravo. Está tudo bem desenhadinho, bem explicadinho. Então, era só fazer um dente, é só fazer um desvio. Essa interessada né, na aquisição da área, que é uma construtora, ela primeiro faria o desvio sem custo nenhum dessa estrada, sem custo zero para qualquer uma das partes, e só depois fecharia aquele trechinho. Ou seja, essa estrada interna, mesmo não sendo utilizada, ela permaneceria existindo, só não passaria mais dentro da propriedade do senhor Pedro Cavignon, porque se ela permanecer, prejudica todo o projeto que a construtora tem previsto para a área. Ok. Sabedores que não existe servidão de passagem, que a área não está entroncada, que não existe qualquer restrição legal, social, administrativa, econômica, não existe qualquer empecilho para que essa estrada dentro da propriedade do meu cliente não seja fechada. Eles inventaram, então, que tinha uma nascente dentro da propriedade, inicialmente uma nascente, depois um rio e, mais recentemente, um poço artesiano, do qual eles retiram água para beber, para consumo próprio, né? Então, começou toda uma defesa dentro do processo para mostrar que não é verdade, que é mentira, que a Secretaria do Meio Ambiente já disse que não se trata de uma nascente, não se trata de água potável, não se trata de poço artesiano, é uma cacimba, ou seja, um buraco que acumula água da chuva. Se provou, inclusive, por meio de um laudo geológico feito por um PhD em geologia, aí de Porto Alegre, se comprovou que não existe poço artesiano na propriedade, inclusive de acordo com o site oficial do estado do Rio Grande do Sul, que faz o levantamento e o cadastro dos poços artesianos, não existe poço artesiano na propriedade do meu cliente. O próprio município de Caxias do Sul não reconhece poço artesiano ali e não se trata de nenhuma APP.
Ainda assim, os agravantes continuaram sustentando que tratava de uma APP e disseram que não podia ser fechada porque eles bebiam daquela água. Induzido a erro, o juiz Wacó acabou concedendo uma liminar dizendo que aquela estrada não deveria ser fechada porque os agravantes precisariam dela para acessar a água. E um parênteses, ainda que fosse poço artesiano, ainda que fosse uma nascente da qual eles retirassem água para beber, essa estrada não é utilizada para acessá-la, porque existe uma estrada com caminho muito mais curto, que fica a pouquíssimos metros dessa suposta nascente, desse suposto poço artesiano, é quase na rua mesmo, na rua onde a municipalidade abriu, uma rua pública, né, uma rua pública, e ainda assim ali tem rede de água disponível, né? Então, além de eles terem um acesso muito mais curto, de poucos metros a essa suposta nascente ou esse suposto poço artesiano por meio de uma via pública, onde inclusive se tem toda a estrutura de saneamento básico, rede de água e tudo mais, né? Além disso, né, não existe, na verdade, eles não utilizam aquela água para consumo. Pois bem, a discussão continuou no processo, se requereu perícia, a perícia foi autorizada, se aguardava, então, o perito se manifestar. E durante a pandemia, todos sabem, né, os senhores, inclusive, são sabedores que focos de mosquito da dengue começou a aumentar em todo o país, um número incontável de mortes em razão, um número assustador, ou melhor dizendo, de mortes por mosquito da dengue. O meu cliente foi surpreendido com uma autuação da Secretaria